E vamos lá, então. Começando o volume 8 do curso de Contabilidade Geral Avançada, ou seja, o último volume. Nessas alturas, contabilidade você já domina, legislação tributária você já domina, balanço patrimonial você já domina, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados você já domina, que são as duas principais demonstrações. Agora, vamos tratar das chamadas demonstrações financeiras auxiliares. Quais são? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e demonstração do resultado abrangente. Só lembrando que até 2007 nós tínhamos no bojo das demonstrações financeiras obrigatórias a demonstração das origens e aplicações de recursos. Aqui fica uma recomendação. Vou colocar até aqui em vermelho. Quer fazer esse curso muito bem feito? Então, a recomendação é o seguinte: vá lá para o YouTube, procure um sujeito chamado Roberto Sasaki e assista às aulas completas sobre a demonstração das origens e aplicações de recursos do ar. Esta demonstração, apesar de ser uma demonstração já extinta, é uma demonstração cujo conhecimento fatiado sobre origem, sobre aplicação, continua sendo cobrado nos certames que envolve prova de contabilidade. E mais ainda, eu preciso que você assista às aulas sobre doar para que você tenha mais facilidade e mais condições de assistir a aula sobre demonstração de fluxo de caixa. Então, na aula de hoje, vamos estudar a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Em seguida, vamos para a demonstração das mutações do patrimônio líquido para chegar a DFC. Então, não comece a estudar a DFC se você ainda não tiver assistido a aula de doar. Por que isto? Uma série de fatores. Aqui no YouTube, eu dei a última aula sobre a doar, já que é uma demonstração extinta, mas sabendo da sua importância para quem vai estudar a demonstração de fluxo de caixa, pedi para gravar e disponibilizar no YouTube, certo? E lá você tem toda a parte teórica e também toda a parte de exercitação. Portanto, assista a aula, faça os exercícios e acompanhe a correção por completo. Certo? Muito bem. A parte mais importante da doar é que você vai aprender a fazer a doar sintética e a doar analítica. Na doar analítica, há um momento que eu vou estar explicando numa aula bem completa sobre como pegar o lucro líquido do exercício e fazer eliminações de contas que não afetaram o capital circulante líquido para se chegar ao lucro que afetou o capital circulante líquido e tornou-se uma origem de recurso. Essa mesma técnica, esse mesmo raciocínio será aplicado aqui na demonstração de fluxo de caixa. Só que
de uma forma mais detalhada e mais específica, afetando não necessariamente só o circulante, mas acima de tudo o disponível. Quer dizer, a técnica é a mesma. Certo aí? Portanto, fica aqui a recomendação, mas uma obrigação sua de assistir, aprender e facilitar o seu aprendizado aqui na DFC. Certo aí? Então ficou essa recomendação, que não é para você esquecer, tá? Vá lá no YouTube e assista primeiro. Tá ok? Muito bem, mas você já pode começar a assistir essa aula aqui sobre a DLPA, DMPL. É importante que antes de chegar na DFC, você já tenha assistido e dominado a DOA. Certinho aí? Tá bom, pessoal. Nessas alturas, vale a pena, antes de qualquer coisa, recordarmos algumas outras já estudadas. A primeira pergunta é: quais são as demonstrações financeiras consideradas obrigatórias? Evidentemente que sempre que vem uma pergunta desta, a referência é a Lei 6.404 de 76. A Lei 6.404 de 76, lá no caput do artigo 176, traz as chamadas demonstrações financeiras obrigatórias. Começa dizendo assim: a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras obrigatórias conforme segue. Claro que eu estou colocando com as minhas palavras aqui, mas é nesse contexto. Então, quais são as demonstrações financeiras obrigatórias? É perguntando aqui para vocês presentes. Quais são? Demonstração do resultado do exercício. O que mais? Balanço patrimonial. O que mais? Lembrando que essas duas são as principais demonstrações. Todas as demais são auxiliares. As principais são exigidas para todas as empresas. Já guarde logo isso. Entendido? Então, agora, as auxiliares. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O que mais? Demonstração de fluxo de caixa. E demonstração do valor adicionado se a empresa for uma companhia aberta. Então, guarde bem também aqui, que a DVA é uma demonstração financeira auxiliar exigida única e exclusivamente de uma companhia aberta. Certinho aí? Agora, detalhe importante. O artigo 186 trata da DLPA, como veremos já já no estudo completo. E lá no seu parágrafo 2º é dito o seguinte: se, quer dizer, uma hipótese, a companhia é uma SA, elaborar e publicar a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Fica facultada a elaboração e publicação da DLPA. Em outras palavras, ou pelas palavras literais da própria lei, a DLPA pode ser inserida na DMPL.
O que quer dizer isso? Você que já estudou o balanço patrimonial, sabe muito bem que o patrimônio líquido é composto de quantos subgrupos mesmo? Quantos? 6 subgrupos. Quais são? Capital social, o que mais? Reservas de capital, o que mais? Ajustes de avaliação patrimonial, que pode ser soma ou subtração, o que mais? Reservas de lucros, o que mais? Ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Antigamente, até 2007, este subgrupo era denominado lucros ou prejuízos acumulados. Certo? Fica aqui minha crítica, porque o legislador exagerou e mudou para prejuízo acumulado, porque ele só pensou na SA e não pensou em outros tipos societários. Mas, de qualquer forma, preste bem atenção, né? DLPA consiste em demonstrar o fluxo de movimentação ocorrido na conta lucro acumulado ou na conta prejuízo acumulados, certo? Informando o saldo inicial, o que é que entrou somando na conta lucro acumulado, o que é que saiu da conta lucro acumulado e a informação do seu saldo que final. Certo aí? Então ela só demonstra um subgrupo, que é o último aqui do PL. Caso eu queira saber o que é que houve de movimentação da mesma forma de todos os subgrupos, inclusive desse prejuízo acumulado, elaboro a DMPL. Então a DMPL demonstra o que houve do início ao fim de cada subgrupo. Conclusão. A DMPL é uma demonstração bem mais abrangente do que a DLPA. Só que eu tenho que estar atento no que exige a lei. Expressamente, a lei exige a DLPA. O artigo 186, que trata da DLPA, repito, no seu parágrafo 2º, diz o quê? Que a DLPA pode é um termo facultativo, ser inserida na DMPL, como você está aqui vendo. Certo? Agora, pergunta a você, no bojo das demonstrações financeiras, qual demonstração é a obrigatória? A DLPA ou a DMPL? Claro que a DLPA, porque ela está na relação de demonstrações obrigatórias previstas no caput do artigo 176. A DLPA se torna facultativa caso a empresa elabore e publique a DMPL, que é facultativa. Ou seja, caso a empresa elabore e publique a facultativa DMPL. Entendido aí? Muito bem. Que mais? Lembre-se que na lei 6.404 de 76, temos o artigo 177, que trata sobre o quê? Escrituração mercantil. E lá no seu parágrafo 3º, diz o quê? Que as companhias abertas deverão obedecer também às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Certo aí? E você bem lembra também que a partir de 1º de janeiro de 2008, o Brasil convergiu para a contabilidade internacional. E no artigo 177 foi inserido o parágrafo 5º, onde o legislador
corta as asinhas da CVM, por assim dizer, no que tange a normatização para as companhias abertas. Como assim? De nada adiantaria se o Brasil convergiu para a contabilidade do IASB e IFRS, a CVM chegasse aqui e normatizasse do jeito que bem quisesse, em detrimento do que diz o IASB. Por isso, é que o parágrafo 5º diz o quê? Que a CVM deve obrigatoriamente criar normas que sejam, né, idênticas às normas, tá? Então, deve criar normas, vou resumir, idênticas às normas de quê? De países considerados principais mercados de capitais. Traduzindo, o que é que quer dizer o parágrafo 5º mesmo? Que a CVM, né, deve criar normas, o quê? Que não venham a ferir as normas internacionais IFRS. Então, por exemplo, caso ocorra uma crise que venha afetar as bolsas de valores no Brasil, o parágrafo 3º diz que, nesse caso, a CVM normatiza para a companhia aberta já no dia seguinte, não precisando do Congresso Nacional, né, vir com uma lei depois de alguns meses, que já pode ser normatizado no dia seguinte para agilizar a vida das companhias abertas. Mas que essa normatização a partir de 2008 tem que ser, né, normatizações que se adequem à contabilidade internacional. Certo? Que é importante na prática, em que sentido? Você sabe muito bem que quando ocorre uma crise e ocorre a fuga do capital estrangeiro aqui do Brasil, afeta a economia de imediato, e o que o legislador está dizendo é o seguinte: ó, empresa canadense, ó, empresa europeia que está aqui no Brasil, houve a crise, mas não se preocupe, porque o Brasil faz parte da contabilidade padrão IFRS. A CVM, que tem direito de normatizar para a companhia aberta os mercados de capitais, deverá normatizar, mas não haverá surpresas para que vocês tenham que fugir daqui do Brasil e levar o capital para fora. Aguarde que a CVM vai normatizar, mas normas o quê? Idênticas ou próximas das normas dos chamados países principais mercados de capitais. Entendido aí? Com isto, recapitulado, voltando ao assunto, informo o seguinte, que a instrução normativa, então isso aqui já é mais antiga, 59 de 86 da CVM, diz o quê? Que a partir do exercício social findo em 1986, companhias abertas ficam obrigadas, vou colocar aqui bem claro, obrigadas à elaboração e publicação da DMPL no lugar da DLPA. Opa! Então, aqui há uma mudança no que se refere à legitimidade. Ora, a partir de 86, portanto, para as companhias abertas, obrigatória mesmo é a DMPL. Então, em resumo, o que é que você poderia dizer como demonstrações financeiras obrigatórias para as companhias abertas? Vamos lá.
DRE é obrigatória? Sim, já cite logo as duas principais. DRE e balanço o quê? Patrimonial. Agora vamos para as demonstrações auxiliares. Ela está obrigada a DLPA? Não, agora ela está obrigada a DMPL por força de quê? Da norma da Comissão de Valores Mobiliários. Tá claro isso aí? O que mais? Está obrigada a demonstração de fluxo de caixa? Sem dúvida. Está obrigada a demonstração do valor adicionado? Também. Certinho aí? Estou só refrescando a memória de vocês, porque são tópicos já estudados em capítulos anteriores. Certo? Tá bom. Uma observação importante. O artigo 1